Está no ar, Porta Aberta. Seja bem-vindo. Porta Aberta. Pode entrar. Porta Aberta. A casa é sua. Porta Aberta, um programa do jornal eletrônico Cotia, tododia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Abri a porta. Ei, a porta está aberta para começar bem a semana. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2016. Está começando o Porta Aberta, o programa do jornal eletrônico Cotia Todo Dia, o site de notícias, o melhor site de notícias da cidade e região, cotiatododia.com.br. E de agora até meio-dia, eu aqui, você aí, Sônia Marques também aqui. Vamos juntos nessa, Sônia Marques, muito bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade das Rosas. Mais uma semana que segue, você não falou, mas ela sorriu pra gente aqui, né? A vida, não é isso? Ela sorri todos os dias, sorriu inclusive bastante esse final de semana, sábado e domingo. E vamos tocando aqui. Sônia Marques, suas manchetes rapidinhas. Morreu aos 55 anos o ex-vereador Nelsinho Jabá. E o deputado e pastor Marcos Feliciano esteve em Vargem Grande e foi recebido um protesto da juventude. Apareci. Sônia Marques, mil desculpas a mim, a você, a quem está ouvindo. Por que, Sônia Ninguém me Marques? ouviu, Gilmar, você de novo me boicotou, é isso, Ninguém. né? Eu tô aqui olhando, falei, deu pau, aonde foi. Por agora isso que eu vi que a Cláudia entrou correndo aqui no estúdio e veio aqui dar um help, né? O programa ao vivo é isso, gente. Então vamos lá, chama de novo, Gilmar, vai, vamos começar. Vamos começar. Finge que você não ouviu nada do que eu te falei antes, ok? Muito bem, a vida sorriu pra mim, sorriu pra você, sorriu pra Sônia Marques, que está aqui junto até o meio-dia. Sônia Marques, bom dia. Quais são as suas de hoje, Sônia? Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade das Rosas. Agora sim estão me ouvindo e eu começo dizendo que morreu neste final de semana o ex-vereador Nelsinho Jabá e o deputado e pastor Marcos Feliciano esteve em Vargem Grande Paulista, foi recebido com protesto da juventude. O site e o Facebook da Prefeitura de Cotia ficam sem comunicação, sem atualização até as eleições. Muito bem, e tem mais. Ó, a campainha está tocando e a porta vai abrir daqui a pouco para mais gente aqui. E tem mais, hoje é dia 4 de julho, eu sei que você vai me perguntar o que eu tenho a ver com isso, mas eu vou te dizer que hoje é o Independence Day, é o dia da independência dos Estados Unidos, ok? E o que a gente tem a ver com isso, Gilmar? Tem a ver, sim, a gente pode falar daqui a pouquinho, porque tem alguma coisa que é sempre bom a gente fazer uma analogia, uma comparação para ver o que significa para eles a independência, o que significou e o que significou para a gente. Bom, e também ainda tem esporte. O Gilmar de Almeida vai dar aí o resultado dos jogos. Eu já sei que o meu timão foi de 4-0 sobre o Flamengo. Eu espero que ele vá falar sobre isso também. A Elaine Silva, que está chegando, vai falar sobre cultura e o que ela assistiu de novidade neste final de semana. E a gente tem também aqui já no estúdio um outro convidado, Renato Pique, que eu deixo para então Gilmar fazer as apresentações. Não, mas antes disso, Sônia Marques, tem um presentinho do governo federal para você, para mim, para todo mundo, principalmente para aqueles alunos que querem estudar lá fora, fazer doutorado, mestrado, especializações. O governo mudou a regra, daqui a pouco a gente vai dizer o que pode acontecer com a bolsa de vindo estudo. deste governo, eu aposto que notícia boa não é, né, Gilmar? Bom, vamos lá. Eu quero dar o primeiro bom dia aqui, o nosso convidado de hoje, o Renato Pique, que entre outras coisas, Sônia Marques, ele é biólogo, é músico, vive também da música, foi eleito ontem representante, presidente, ou
primeiro-ministro do Santa Paula, né? Tem algumas ideias, mas ele vem aqui para, entre tudo isso, ele também tem uma função que eu vou dizer, ele não gosta muito, mas eu vou dizer. Renato Pique muitas vezes substitui os maridos, tá certo? Então, e daqui a pouco a gente vai dizer então o que ele faz para substituir tão bem os maridos, né? Aqueles maridos sem muita habilidade, tá me entendendo? Renatão, substitui, Gilmar, mas eu já sei você só diz bom dia e seja bem-vindo. Mas eu já sei que de vez em quando ele aparece lá na sua casa para substituí-lo também. Aparece, já foi sim. Entendeu? E com prazer ainda, porque ele resolveu um problema meu, é verdade. Bom, Renato, bom dia, seja bem-vindo. Renato Pique. Bom dia, Gilmar, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, hein? E também abriu a porta, ela entrou rapidinho, dá só para ela dar um bom dia, né? Porque daqui a pouco ela vai falar mais. Elaine Silva. Bom dia, galera. É isso aí. Então daqui a pouquinho o Renato e daqui a pouquinho a Elaine vão falar com a gente. Mas Sônia Marques, infelizmente, a gente viveu aí o final de semana de luto na cidade, Sônia Marques. Isso mesmo, Gilmar. Foi para a política uma perda importante, né, que faleceu no sábado, na madrugada de sábado, o ex-vereador Nelson Joaquim da Silva, que também era conhecido como Nelsinho Jabá. Ele tinha 55 anos, teve um infarto fulminante, foi encontrado já morto, já dentro da sua casa, e foi enterrado no domingo, às 9 horas da manhã, no cemitério Jardim das Flores, um velório bastante movimentado, cemitério cheio, muita gente passou por lá, muitos políticos lamentaram, o Facebook foi muito movimentado, de gente lamentando a morte do ex-vereador Nelson Jabá, ainda tão jovem, né, aos 55 anos. Bom, Nelson Jabá teve um infarto fulminante, né, ele estava no banho, e ele foi encontrado depois no banheiro. Ele teve 4 ou 5 mandatos, Sônia? 4 mandatos. Foi 4 mandatos como vereador, 4 anos. Foi candidato a vice-prefeito, foi líder de vários governos e era uma figura. Minha relação, o meu conhecimento sobre ele foi exatamente ele na tribuna. Eu posso dizer que ele era um vereador polêmico, né? Por várias vezes ele que produziu vários debates dentro da Câmara, mesmo a Câmara estando praticamente toda ao lado do prefeito, mas ele era um apoiador crítico e politicamente polêmico. Ele era, apesar de algumas pessoas, ele sempre foi um parlamentar governista, sempre esteve na base do governo, mas sempre foi uma pessoa muito ponderada, muito sério, muito comprometido, sim, com as ações populares, era muito querido, inclusive, pelas pessoas, né, Gilmar? Era um cara que não mandava recado, ele falava o que tinha que falar e não tinha problema em voltar atrás, em dizer que não gostou, se era do governo, mesmo sendo do governo, ele criticava e mandava fazer e mandava vendo que nas suas ideias. Isso era importante. A última vez que ele apareceu por Cotia no cenário político foi ainda em 2008, quando ele foi candidato a vice-prefeito junto com o ex-vereador Tagarela. E agora estava apoiando aí para eleger o seu irmão, Toti Silva, né? O Toti Silva, que é pré-candidato a vereador. E o Jabá, para quem não sabe, ele atuava muito ali na área do Jardim do Engenho, Barbacena, aquela região ali, ok? Nossas homenagens ao Jabá e os nossos sentimentos à família. Vai dar pra lá do céu azul. É isso aí, é vida que segue, é vida que vai prosseguir com nosso Dominguinhos. Sônia Marques, ontem foi dia de polícia numa igreja evangélica em Vargem Grande, porque uma figura impoluta, uma figura fantástica, esteve ontem aqui nas adjacências. Espero que ele só tenha passado pela Raposo e nem parado em Cotia, né?
E ele foi causa da polícia na igreja, Sônia Marques. Gilmar, Quem é essa figura? Na verdade não foi ontem, Gilmar, foi no sábado, né? Perfeitamente. Ele não passou, ele não parou em Cotia, não parou, ele foi direto... Nem para abastecer, nem tomar cafezinho, né? Acho que não, Gilmar. Tomara. Foi direto... Que Deus nos ouça. Ele foi direto pra Vargem Grande Paulista, ele que é membro e pastor da Igreja Assembleia de Deus e também deputado federal, Marcos Feliciano. Foi fazer lá uma pregação, como eles dizem, lá em Vargem Grande Paulista, mas foi recebido com protesto de jovens ligados ao Juventude Livre de Cotia. Ele que é conhecido como uma figura polêmica aí, porque defendeu aí o projeto da cura gay, que é um projeto que na verdade nem é dele, né? Era de um outro deputado lá de Goiás, João Campos de Goiás, mas ele que levantou essa bandeira e tem se posicionado de forma bastante homofóbica e preconceituosa, tanto na Câmara dos Deputados, como nos seus perfis nas redes sociais, enfim. A Juventude Livre foi lá, enquanto ele chegava na igreja, levaram balões coloridos para lembrar aí o movimento gay e protestaram enquanto ele estava chegando, entrando. Não era um grupo grande, era menos de 50 jovens que estavam lá na frente da igreja. Enfim, o pessoal da igreja chamou a polícia, uma ação truculenta da polícia. Eu conversei ontem com uma das jovens que participava do ato. Duas viaturas, pelo menos, da polícia esteve no local para repreender o protesto dos jovens e eles acabaram reagindo. Detiveram, inclusive. Prenderam 2 jovens, foram algemados, colocados num camburão e levados para a delegacia a prestarem depoimentos. Isso foi a Polícia Militar ou a Guarda? Polícia Militar, Gilmar. Polícia Militar algemou 2 jovens. Porque eles tentaram dialogar e dizer, olha, a gente está protestando, é uma ação pacífica, não teve conversa, foram levar. E aliás, a polícia só chegou, Gilmar, depois que o ato já havia até acabado. Os jovens já haviam dispersado. Tinham apenas mais uns 4, 5 na frente da igreja. Os jovens já tinham se dispersado. Isso é repressão. Foi repressão. Os jovens foram levados então para a delegacia. Contra o direito de expressão. Os jovens foram levados para a delegacia de Cotia, né, que era a única, que já era à noite, era a única delegacia que estava aberta, mas ninguém da igreja apareceu lá para prestar depoimentos, para dar nenhum depoimento. O caso então foi transferido para a delegacia de Vargem Grande Paulista e depende agora, segundo o delegado, depende agora da igreja querer tocar ou não tocar o processo adiante e aí ver o que vai acontecer com esses jovens aí que foram detidos, né, numa ação truculenta e de repressão da polícia e, por que não, da igreja também, que foi a igreja que chamou a polícia para os jovens, né? E aí vão lá os PMs, querem mostrar serviço e metem os pés pelas mãos, como vem ocorrendo com uma certa frequência na atitude dos policiais militares. Infelizmente, isso é o reflexo da falta de preparo da polícia militar. Infelizmente, que não tivéssemos dado essa notícia aqui. Lá onde a lei seja o amor e usufruir do bom, do mel e do melhor. Daqui a pouquinho, então, o Renato Pique vai explicar por que ele substitui os maridos tão bem, né? Mas vamos agora, Sônia Marques, rapidamente, uma notícia bem rápida, porque o assunto é só para as pessoas saberem. Se você clicar lá no site da prefeitura, você vai ver que ele não está funcionando. Se você clicar o Facebook da prefeitura, você vai ver que ele também não está funcionando. Se você que está acostumado a acompanhar as notícias da Prefeitura de Cotia, você também não vai recebê-las. Até quando e por que, Sônia? Até pelo menos o dia 3 de outubro, Gilmar, quando ocorrem as eleições municipais. Por força da lei eleitoral, as prefeituras municipais, não é uma particularidade da Prefeitura de Cotia, mas de todas as prefeituras, elas não podem divulgar as ações, aquelas ações que eles estão acostumados, as obras que o prefeito realizou, as coisas, as ações da prefeitura, aonde está acontecendo isso, as prefeituras não podem divulgar, nem no seu site oficial, nem na sua página do Facebook. Nem notícia de campanha, por exemplo, vacinação. Não pode. Campanha nenhuma. Eu conversei com a secretária de comunicação semana passada, na sexta-feira, ela me disse que assim, os jornalistas, a equipe da prefeitura está lá de plantão, caso jornalistas queiram fazer questionamentos e tal, eles vão estar lá e eles vão responder.
mas não podem vão publicar. divulgar. Por exemplo, o pessoal da imprensa que está acostumado a receber aí os releases, as informações da prefeitura, não vai mais receber até o final das eleições em outubro. Isso se deve porque a lei eleitoral estabelece que 30 dias antes, 3 meses antes da eleição, do dia da eleição, há necessidade da descompatibilização, né? E com isso, a lei também proíbe qualquer ação de comunicação da prefeitura, porque a lei entende que qualquer comunicação da prefeitura pública se transforma também num motivo eleitoral, no privilégio a aquele que o prefeito ou o próprio prefeito, caso de reeleição e tal. Eu acho até uma ignorância da lei, porque todo o que os prefeitos, tanto o governador, quando a eleição de governador, de presidente, o fato de não ter lá a notícia não impede ele de fazer suas coisas e fazer, inclusive, participar de inaugurações, como foi o caso aqui do Rodoanel, em que a inauguração do Rodoanel foi feita estrategicamente para beneficiar o governo federal e estadual, à época que era o Geraldo Alckmin e o FHC, então o candidato José Serra. Diga-se, Elaine. Não, eu de verdade, quando eu acessei o site na semana passada, semana passada, eu fiquei revoltada. Eu acho isso um absurdo, esse negócio de não ter divulgação de nada, só tá lá, acesse TSE, acesse não sei o quê. Acho um absurdo. Tirou as informações. Os equívocos da lei, né? É, absurdo, mas enfim. Não, vale dizer que os serviços que as pessoas normalmente acessam no site da prefeitura, eles estão disponíveis, né? Por exemplo, o portal da transparência, o portal do cidadão online, a nota fiscal eletrônica. Estes serviços continuam disponíveis no site da prefeitura, mas apenas isso, mas absolutamente nada. Todas as notícias que foram publicadas anteriormente estão fora do ar. Absurdo. Lá onde a lei seja o amor. Bom, minha gente, para você que gosta de acompanhar a temperatura, eu quero lhes dizer que você vai ter um solzinho gostoso durante essa semana até quinta-feira. Mínima de 11, máxima de 20. Então aproveite. Agora, sexta-feira, se prepare. Mínima de 8 graus e máxima de 18 graus. Ou seja, é daquele fio de rachar coco, como diz lá em Ouro Oeste. No sábado, mínima de 7 e máxima de 17. No domingo, mínima de 8, né? Aquele friozaço e até 20, 22. E na segunda-feira, que é segunda-feira, então a temperatura vai lá para os seus 25, 26, tá bom? E a mínima vai ser de 13. Gilmar, antes da gente entrar no assunto aí do Renato, deixa eu fazer o que eu faço quase todos os dias aqui. Preciso mandar 2 abraços. Hoje eu quero mandar... Vai, Maguila Feminina. Eu quero mandar abraço para uma pessoa que eu gosto muito, que hoje está fazendo aniversário. Aliás, são 2 pessoas fazendo aniversário hoje. E começo pelas damas, dona Tony Sonlo, né? Editora responsável do Jornal Daqui, que agora retomou na versão online, né? Tony Sonlo faz aniversário, um abraço pra Tony. Não sei se ela está nos ouvindo, mas fica o abraço. E eu acho que quem está nos ouvindo, que está fazendo aniversário hoje, também é o Léo Diniz, jornalista responsável pela revista Negócios para Negócios. Grande abraço ao Léo. Tá bem, abraço a Tony, abraço ao Léo, 2 jornalistas. O Léo, que a única qualidade que ele tem é ser santista. Vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei. Léo, tô brincando, mas essa é a sua maior qualidade. Vamos lá, gente. E usufruir do bom do mel e do milho. Renato Pique, agora é a tua vez, meu filho. Vamos lá. Diga lá, por que é que você é o maior substituto dos maridos da região? Bom dia de novo. Bom dia de novo, Gilmar. É uma brincadeira que ele faz. E eu sempre digo para as pessoas que eu faço o que seu marido não faz. Ou seja, todas aquelas coisas chatas que você pede para o seu marido fazer, como trocar uma lâmpada, um chuveiro, instalar uma prateleira ou dar um trato na sua casa. É por isso que é o marido de aluguel, Gilmar. Por isso que as mulheres gostam muito de mim. Os maridos
bem, né? Com certeza. E ele, a empresa dele como é que é? Resolve, mas tem Resolve. no fim, porque é de Renato. Então é Renato que resolve. Exatamente. Mas é engraçado porque a gente vem falando aqui, já teve várias reuniões aqui nessa mesa, Renato, nesse estúdio, em que as mulheres me massacraram, porque eu não faço nada. Que eu não é que eu não faço, eu não sei fazer, né? Mas Sabe trocar lâmpada, Gilmar? não, eu sei Exatamente. trocar uma lâmpada, mas eu prefiro que a Patrícia faça, porque aí eu seguro a escada para ela para não correr risco, entendeu? É só por esse motivo. Mas o Renato, hoje essa sua profissão é uma coisa muito interessante, porque você vê como com a evolução das pessoas, né? Você vai descobrindo nichos de mercado, né? Então, o que é exatamente, né? Não é só trocar lâmpada que ele faz. O Renato é multiuso, vamos dizer assim, né? Sim. Gilmar, é assim, é uma oportunidade que eu tive de aprender sobre a área de elétrica, foi uma oportunidade de trabalho devido ao mercado que estava muito escasso, a minha área de biólogo ou mesmo de músico, e eu vi nesse mercado uma oportunidade de gerar um pouco mais de recursos de trabalho para mim. Aí eu percebi também que não era só a parte de instalação, manutenção e projetos em elétrica. Muitas pessoas precisavam de alguma coisa a mais. Esse alguma coisa a mais é aquilo que você pede pro seu marido toda semana e todo fim de semana ele vai beber cerveja, fazer alguma coisa e não faz. Então, na verdade, o marido de aluguel eu substituo por salva-casamento. Porque aí a mulher para de pegar no pé do marido para ele fazer o que ele tem que fazer e vou lá eu e faço. Então, assim, além de arrumar tudo que você precisa na sua casa, desde troca de lustres, dá para também fazer uma avaliação muito boa no sentido do consumo da energia elétrica na sua casa. E isso eu já tive casos de redução de 30%, 40%, até 50% na conta de luz, tomando algumas atitudes, substituindo alguns circuitos, ou seja, adequando melhor a parte elétrica ao consumo dessa casa. E fala, Sônia. Agora, a gente estava, antes de entrar no ar, você estava me dizendo que, principalmente, as mulheres solteiras ou que moram sozinhas são as que mais te procuram. Sim, eu salvo as donzelas em perigo, né? Então, todas as donzelas em perigo se recorrem a mim, porque, no caso, elas não têm marido, não tem ninguém para fazer. E é interessante, Sônia, porque quando eu chego nos lugares, todo mundo está com a testa franzida, com problemas. E quando eu saio das casas, a testa já desfranziu, o sorriso já está estampado no rosto e as pessoas realmente sempre me agradecem. Eu não gosto de voltar na casa 2 vezes, ou seja, para fazer o trabalho que eu fiz novamente. Então, eu sempre tenho o critério de fazer os meus trabalhos já pensando numa manutenção futura, em algum outro problema que pode ocorrer. Então eu sempre penso no que pode acontecer e antevendo isso eu já soluciono esse problema. E qual é o principal problema que a mulherada precisa resolver na casa, que você sempre é chamado? É sempre coisas que não funcionam. A tomada da cozinha não funciona, meu chuveiro não esquenta, eu tenho um pequeno vazamento aqui, eu não sei onde colocar esses livros. Então eu instalo as prateleiras, tiro os vazamentos e são sempre esses pequenos problemas que essas mulheres sozinhas geralmente têm. Então quando eu vou resolver esses pequenos problemas e na verdade assim, às vezes em meio período, numa manhã, está resolvido. São realmente coisas mais simples. Uhum. Mas vem cá, aqui você que... repetindo, para quem não sabe, o Renato ele é um músico, né, biólogo, é um artista, né? Que eu dei meu currículo? Não, isso aí tá bom. Tá bom até aí. Mas assim, por que é que surgiu essa nova tendência? Porque o homem está mais preguiçoso, está menos tempo, a vida está corrida, o cara se estressa muito, ele abandonou isso. Porque antigamente era meio que uma prática, né? O marido resolveu, ou a mulher. Lá em casa... Sim. A Patrícia resolve muita coisa, né? Ela tem lá a caixinha de tranqueira dela, de ferramenta. Eu ajudo, é evidente, mas assim, ela que Segura a caixinha, abre a caixinha. Não, ela tem né? essa habilidade que talvez não tanto quando a do Renato, mas ela tem muita habilidade manual. Mas por que, voltando à pergunta, por que você acha essa nova tendência? Porque você não faz parte hoje de um segmento, né? Exato, Gilmar. Eu acho que assim, a tecnologia ela veio
para nos tirar um pouco da criatividade também. Então, enquanto a pessoa fica muito mais ligada em e-mails, em mensagens de WhatsApp, faz outras coisas, a única habilidade que ele tem é o dedão no teclado, né? Antigamente ele não gastava muito tempo com esse tipo de atitudes e sobrava mais tempo ele poder olhar, vislumbrar, tentar ver uma solução para um eventual problema que tivesse em casa. Então, hoje, pela falta de tempo e disponibilidade, principalmente dos homens, você vê que eles deixam de fazer algumas coisas. E outra coisa que eu observei é assim, vou trocar o chuveiro. Não, isso é muito fácil, depois eu faço. E acaba largando, aquela coisa fácil acaba se tornando um problema, e é por isso que as pessoas me chamam. Eu acho ótimo, porque nesse segmento que eu estou inserido hoje em dia, é uma prestação de serviço. Então, na verdade, você só compra um material necessário, e eu tento reutilizar de uma maneira com critério, o que a pessoa já tem, de instalação, o que a pessoa já tem de estrutura, e a partir de um acordo sobre o preço que nós vamos fazer, eu faço aquele determinado serviço. Então, eu acho que pelo afastamento assim dos maridos, dessa coisa caseira, eles ficam mais em e-mails, em WhatsApp, mandando mensagens e tudo mais, se deixou um pouco essa criatividade, porque eu mexo muito com criatividade também no trabalho que eu faço, para poder fazer um trabalho mais rápido e seguro. Uhum. Bom, eu quero lhe fazer mais uma pergunta, mas já veio aqui dar esse esclarecimento. Aí, se o marido tiver interessado que você o substitua, qual que é o seu telefone? Ok, para qualquer marido e para qualquer esposa aí, não tem problema. Eu vou deixar o telefone de contato, é um celular. Por favor, mandem mensagens de WhatsApp, que muitas vezes eu estou inserido num trabalho, realizando uma troca de circuito e não vou poder atender. Então, as mensagens do WhatsApp podem ser enviadas para o número 98500-3140. 98500-3140. Já anotei aqui também, Gilmar, porque sabe como é? A gente sempre pode precisar. Ô, Renato, mas é assim, os homens solteiros também ligam pra você, ou eles têm a vergonha de fazer isso? Não, os homens solteiros é um número muito menor de pessoas, eles geralmente têm... Até porque tem menos homem do que mulher. Exato. E para eles eu não sou marido nem esposa de aluguel, para eles eu sou só um quebra-galho, certo? Mas eles também me chamam para arrumar algumas coisas nas casas. A Elaine tá anotando aqui também, ó. A Elaine tá anotando o telefone. 98500-3140. Vamos falar de novo, 98500-3140. Não, deixa eu falar uma coisa, Sônia. Rapidinho, eu não vou me aguentar. Eu cheguei aqui um dia, falei, Gilmar, pelo amor de Deus, meu chuveiro deu pau, me ajuda, Gilmar. Eu não sei nada disso, quem sabe disso é minha mulher. Eu falei, tô ferrada. Eu passei um dia sem chuveiro, eu fui na casa do vizinho chorando. Pra tomar banho. Não, chorando, porque o chuveiro me irritou demais, gente. E depois eu descobri que o problema não era o chuveiro, era o disjuntor. Tá vendo, minha querida? Agora você não vai chorar mais. Você pode contratar os serviços do Resolve. Elétrica, hidráulica, marcenaria e muito mais. É isso aí. Renatão, você toca o quê? Eu sou percussionista. Fiz 10 anos de aula, frequentei o Conservatório Souza Lima. Já toquei em vários eventos de massa, como Skull Beats, como Yoga pela Paz. E sou um estudioso de música já há 20 anos. Perfeitamente. E além disso, ele acaba de ser eleito o primeiro-ministro do Jardim Santa Paula. Não é isso, Gilmar. Nós temos uma associação de moradores no Bolsão Ecológico e eu estou encabeçando aí agora uma nova fase como presidente. Temos uma comissão com vice e outros diretores, mas é uma nova fase que se inicia aí e a gente tenta com criatividade poder arrumar soluções para melhorar a vida de cada morador desse bolsão. Muito bem. Renatão, muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado. Está convidado a vir aqui outras vezes. Se quiser vir um dia fazer sua percussão aqui pra gente... Quando você fala percussão, qual é o instrumento que você toca? Olha, na percussão você tem vários instrumentos, diferente de uma pessoa que toca um teclado, um piano, uma guitarra, que tem poucas possibilidades. Eu tenho as possibilidades de um atabaque, de uma conga, de um djembe, de um vaso, de um carrom, de um xilofone, de um birimbau. Ou seja, tudo que você... É uma orquestra de... Exatamente. Então, de sons variados. Eu já tive no meu cast de percussão quase 200 instrumentos.
Então são muitas coisas que você pode tocar, inclusive a mesa que eu estou sentado aqui, a cadeira, o próprio microfone, também dá para fazer um sonzinho que nem Hermeto Pascoal. Então vamos fazer o seguinte, você fica aqui, vamos agora com a Elaine Silva para falar um pouco de cultura e dicas culturais, aí você já se prepara aí para fazer uma palhinha, ok? Ok. Naquele instante me convenci que o bom da vida vai prosseguindo aqui com a Elaine Silva e suas dicas culturais. Qual que é a boa de hoje, Elaine? Se, aliás, você foi ao cinema no final de semana... Andou por aí? Devia ter ido no cinema, fiquei frustrada porque me chamaram pra ir, depois desistiram, entendeu? E eu queria muito assistir o filme Como Eu Era Antes de Você. Ah, é romântico, gente, eu queria ver. Fazer o quê, né? Então, mas você não fui. Ficou frustrada por não ver o filme ou por não ter a companhia pra ir? Isso, qual que frustrou mais? Eu acho que os dois, né, Gilmar? Isso tudo frustra a vida da pessoa, né? Mas então, porque aproveitou. Mas então por que você, já que não dava pra ver um filme romântico, por que você não foi ver o Procurando Dory? Então, na verdade é que eu não gosto de ir sozinha no cinema. Quer dizer, até gosto, até vou de vez em quando. Mas, porque eu não tenho problema com isso. Mas, assim, ontem, exatamente, eu queria companhia. Ô, Renato, entendeu? já inventaram marido de aluguel pra acompanhar no cinema também, não? Na verdade, tem outro nome, isso. Bom, deixa pra lá. Prossiga, Elaine, prossiga. Então, Mas estou à disposição, os telefones estão aí. como o Renato faz parte da arte, eu acho que ele é uma boa companhia pra ir no cinema, gente, de verdade. Mas, ó, vamos lá. Então, o outro filme que eu ia falar, mesmo eu não tendo ido ver, eu acompanhei, assim, a repercussão, é o Contrato Vitalício, do Porta dos Fundos. Pra quem assiste muito YouTube, já viu muita coisa do Porta dos Fundos, é muito engraçado. Marcos Veras, a Júlia Rabelo, é muito legal. E eles estão com esse filme e eu acho que vale a pena ir assistir, né? Então, dica de cinema é isso. Exposição. Ah, gente, agora em julho tá tendo exposição do Pequeno Príncipe, lá no Mosteiro São Bento. Vocês tiveram a oportunidade de ver o Pequeno Príncipe? Sim. Sim, né? Eu também, foi a minha infância, era lindo aquele Pequeno Príncipe, naquela luazinha lá, naquela florzinha, era tão lindo. E aí, eles estão com essa exposição aqui, que é uma das obras mais conhecidas, traduzidas e publicadas. Então foi escrito, né, ilustrado pelo aviador francês Antoine, como é que fala em francês? De Saint-Exupéry. Exupéry. Perri. Tem que fazer biquinho, biquinho, gente. Eu sei fazer biquinho. Então, mas é ele. Antoine. Tá bom assim? Você só não pronuncia o E. Antoine. Cultura francês aqui no Portas Abertas. Deixa eu falar, então. Esse cara, Gilmar, eu queria trazer um pouquinho dele, porque ele esteve lá na minha cidade. Ele foi lá em Petrópolis, né? Na década de 1920, 1930. Ele esteve lá e eu achei muito legal quando eu vi sobre essa exposição, porque está sendo uma exposição gratuita. E eu tive na casa onde ele passou. Então, eu lembro dos lugares que tinha coisas escritas dele, desenho dele, sabe? Eu achei tão lindo isso. E eu tenho paixão pela minha cidade, né? Então, Petrópolis, cidade imperial, e aí você vê lá Santos Dumont e tantas outras coisas, né? Então, e esse cara teve lá e fez essas obras. Na verdade, ele ia na casa de um amigo dele lá. Ele passeava lá, ele e mais uns outros aviadores. Isso é muito legal. Então, pra quem não lembra, também tem uma outra coisa, né? Papel de carta. Lembra dos papéis de carta? Tinha um monte de frasezinhas, né? E algumas delas era desse cara, ó. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Ah, todo mundo já ouviu essa, né? E a outra, ó. O essencial é invisível aos olhos. Ah, também. Já vi um monte em papel de carta. Mas enfim, hoje eu tô romântica. Ah, bom. Sesc Bom Retiro. Sábado... Não, para aí. O quê? Antes, não quero falar sobre isso. Vamos localizar o Mosteiro São Bento, Largo de São Bento. Isso. Você pega o metrô,
desce ou pega a linha amarela no Butantã. Isso. Você, quando chegar na Estação da Luz, você pega na Estação da Luz o metrô e chega até a próxima estação, que é a São Bento, no Largo de São Bento. Isso. E lá está a exposição de que horas a que horas, que dia. Então, tá de segunda a sexta, de 9 às 5, no sábado também, mas eu não sei o horário. Mas enfim, é bem legal e é gratuito, E tem né? domingo? Então... Não, domingo não. Não Pra tem. que domingo? Não, porque o domingo eu já sugeria o cara chegar mais cedo, vai com a família, vai levar o seu filho para conhecer a história do Pequeno Príncipe, que todas as pessoas adultas aqui com certeza ou assistiu ou leu o livro. Vale a pena manter essa memória. E de domingo tem uma missa de cantos gregorianos lá no Lago de São Bento, na igreja de São Bento, que é uma coisa maravilhosa. Prossiga. Então, mas aí deixa eu só comentar uma outra coisa sobre isso, é que tem que imprimir antes o ingresso. Apesar de ser gratuito, tem que entrar na internet e imprimir antes, tá? Qual é o endereço? Você tem? Não, é só procurar a exposição do... Ah, gente, tá pedindo demais, pô. Exposição do Pequeno Príncipe. Vai lá, meu irmão. Bota no site, bota exposição que você vai achar onde tem que imprimir a parada, entendeu? Bom, voltando. Então, gente, Sesc Bom Retiro. Ok. Sábado, todo sábado às 12 horas... filmes gratuitos na sala de teatro para crianças. É o Cine Meninada. Então isso é bem legal, gratuito. 1 hora antes você tira o ingresso e vai lá com o seu filho. Eu já falei do Sesc Bom Retiro aqui a semana passada, né? Que eu fui lá ver uma peça, a Inútil a Chuva. E tipo... A comida lá é muito boa, gente, é barata, então vale a pena. Além de levar a meninada, faz assim, os pais levam a meninada pro Cine Meninada e fica lá só comendo umas coisinhas gostosinhas na cantina, isso é legal. Quero falar só uma última coisa, Gilmar. Eu não sei se você falou sobre isso aqui na semana passada, a Sônia falou alguma coisa sobre a Lei Rouanet, falaram? Falamos. Bastante. Falou bastante, né? Então, eu queria só falar uma coisinha, porque o André Sturm, que é um cara que eu respeito pra caramba, que eu gosto muito, que é o diretor lá do Museu da Imagem e do Som, ele falou sobre a Lei Rouanet na Folha de São Paulo, defendendo a lei. Eu não sei o que vocês falaram, se acusaram, se falaram bem. Acredito que tenham falado bem, espero que tenham falado bem. Mas toda lei, toda forma de dar dinheiro de alguma forma, seja para artista, seja para o que for, vai existir as pessoas que utilizam da forma correta e as pessoas que não sabem utilizar. Então, assim, o André ele falou sobre a lei, ele falou o seguinte: a lei estimulou como nunca a produção, a difusão e o acesso à cultura no país. São Paulo tem mais teatros que Paris. E ele falou, um país sem cultura será sempre um país menos influente. E eu concordo totalmente com ele. Totalmente. Assim, precisa ter cultura, precisa ter divulgação, precisa ter difusão e precisa ter incentivo. O artista, o Renato está aqui, ele também é um artista, ele deve saber disso muito bem. O artista no Brasil, ele luta muito para ter condições financeiras de se sustentar. Ele tem que investir muito mais nele, na carreira, do que ele ganha durante anos da vida. E muitos artistas não conseguem, no final de 10, 15 anos, ter um retorno e tem que abrir mão das artes porque não consegue sobreviver. Então, assim, a Lei Rouanet é importante? É importante. Agora, o que acontece? Como que a Lei Rouanet funciona, né? O cara vai lá, manda um projeto para o governo. O projeto é aprovado. O projeto foi aprovado, o cara vai para a rua buscar patrocínio nas empresas. Então, se a empresa aceita ou não, é uma outra questão. Aí você pode falar, poxa, mas só o projeto, sei lá, do Caetano Veloso, do Chico Buarque é aprovado. Não, o meu projeto pode ser aprovado desde que eu faça de forma correta. Pelo governo, ele vai ser aprovado. Agora depois, o patrocínio, eu vou ter que correr atrás da empresa. E é óbvio, vamos lá, se você tem uma empresa e você pode patrocinar a Elaine Silva, que é quem? E pode patrocinar o Caetano Veloso, tu vai querer patrocinar quem? Então, assim, é muito complicado isso, gente. A Lei Rouanet existe, ela tem que continuar existindo, mas o que importa também é que as empresas entendam a importância dos outros artistas, não só dos artistas de nome.
Entendeu? Bom, é sobre isso que eu queria falar. Falou. Falei, eu precisava desabafar. É polêmico e a gente não tem tempo para polemizar, mas eu sou contra o financiamento dos artistas consagrados. Sou contra. Porque a lei existe e os incentivos existem para de maneira, do princípio de qualquer... Você tem o SUS para atender as pessoas que mais necessitam de saúde, que não têm acesso. Partindo desse princípio, a Lei Rouanet, ela tem que ter como privilégio aqueles que não têm acesso à mídia e não têm tamanho, grandeza, não têm apelo popular. Ela tem que existir e ter como princípio. Entre aprovar um projeto do Chico Buarque, eu vou aprovar um projeto da Congada da Vila São Miguel, do folclore de não sei de onde, da festa ou da peça dos atores alternativos, as peças dos artistas de rua, as peças dos circos e dos palhaços de rua e por aí vai. As iniciativas populares, porque o princípio é para a lei tem que surgir e existir como princípio para facilitar a vida daqueles que não têm recurso. Patrocinar um show da Maria Bethânia? Para aí, Maria Bethânia não precisa. Exatamente, é um absurdo. Então, entendeu? Assim, o que precisa assim como aperfeiçoar. Ocorreu da Cláudia Raia, enfim, e outros tantos. O que precisa é isso, aperfeiçoar a lei, corrigir e impedir os excessos, como diz o André Sturm. Deixa eu falar uma coisa, quero mandar um beijo rapidinho. Roberta, minha vizinha, pra Creuza, é Creuza mesmo, tá, gente? Não tô de sacanagem, não. Pra Kelly. Você falou beijo. que era um abraço, você mandou foi um monte aí, mas tudo um bem. Beijo e um abraço. Pra esse povo todo. Amo não, vocês. Maguila faz escola, gente. Sabe quem foi o Maguila, não? O Maguila eu sei. Então tá bom. Então sabe por que eu tô falando, né? O que é que tu falou? Que o Maguila, quando terminava a luta dele, ele falava assim, agora eu vou fazer os agradecimentos. Queria mandar um abraço aí pra toda ele mandava uns 50 agradecimentos. Todos os açougues que ele pegava carne gratuita e por aí vai. Então deixa eu continuar só mais dois abraços rápidos, porque senão muitos estão aqui no Facebook. Mas pra eu mandar um abraço. Abraço pro Doni Ramos, que é poeta aqui de Cotia. Abraço também pro Elias Neto e também pra Olímpia Navasques, que está ouvindo o programa. Falou em abraço pro poeta. Seja comum. Vai. Falou em abraço pro poeta, deixa eu só falar. Eu vou participar do Sarau no dia 23 de julho aqui em Cotia. E aí eu vou falar umas prosas poéticas minhas, tá todo mundo convidado. Ok, o endereço para você ir lá no Pequeno Príncipe, na exposição da internet, é www.mosteiro.org.br. Anota aí, mosteiro.org.br. Mano, 11 horas e 45 minutos, manda aí a questão das bolsas, vai, porque eu fiquei curiosa. Bolsas e valores, não é. É as bolsas aqui. Você sabia que existe um programa do governo federal, um programa recente, das bolsas de valores, que é o CAPES, que é uma entidade do MEC que controla isso, e essas bolsas são para alunos universitários brasileiros que terminaram o seu mestrado ou que querem fazer mestrado, mas sobretudo aqueles que vão fazer o doutorado, ou seja, alta especialização nas universidades do exterior. Atualmente nós temos cerca de 15 mil alunos estudando fora do Brasil, que é um número, aliás, pequeno para o tamanho que nós somos e a quantidade de pessoas. Muito bem. A manchete é essa: governo muda a regra para novas bolsas de estudo no exterior. O risco é para os estudantes que ainda não assinaram, o risco maior, né, o contrato com o MEC. Se não tiver dinheiro no orçamento, não vai ter bolsas, disse o governo. Uma portaria do Ministério da Educação agora permite ao governo cancelar as bolsas de estudos já aprovadas, inclusive. Ou seja, o governo tenta... de todos os modos, né, tentar equilibrar as contas dele, mas ele já disse aqui, o governo disse que o bolsista que já está lá no exterior não vai ser afetado. O risco é para aqueles estudantes que ainda não assinaram aquele contrato lá com o MEC, que já chancelaram a sua ida.
Se não tiver dinheiro, esses orçamentos todos, essas bolsas, todas serão canceladas. E, consequentemente, não haverá novas bolsas. Ou seja, são dois problemas. Um, quem não assinou ainda o contrato pode não conseguir. E aqueles que sonham, como a minha filha, inclusive, em assinar um contrato para estudar, para fazer uma especialização numa universidade lá fora, pode ir tirando o cavalinho da chuva, que dificilmente vai conseguir, né, uma bolsa. Essas bolsas, já falei, é para doutorado, pós-doutorado, graduação, então fica esse alerta aí para todo mundo. Quem está com a documentação incompleta, corra, meu amigo, corra, entra na justiça. Eu, se sou você, vou na justiça, já mando com a medida cautelar de segurança, porque direito adquirido é direito adquirido. Gilmar, mas o governo que se vire. O agravante disso tudo é o retrocesso, né? Exatamente. O retrocesso do país, as pessoas que podem ter oportunidade de representar o país, de buscar conhecimento, de trazer isso para o Brasil, isso vai ficar limitado. É lamentável o que esse governo está fazendo com a educação no nosso país. E aí é o seguinte, é aquele Ciência Sem Fronteiras, sabe aquele programa do governo federal? Nós não temos, eu falei 15 mil, errei. Nós não temos 14 mil, são quase 14 mil. Quer dizer que é um número. Quantos por cento dá de 250 milhões de habitantes? Isso é zero, não dá 1%. Não dá 1% da população. Ou seja, tem de muitos. Tira da Câmara Federal o governo federal. Entra na Justiça Suprema Federal e vai lá e tira aquelas regalias do Senado. Tira certas regalias dos donos do poder e transfere para os estudantes. Tira as regalias dos presidentes das estatais, tira as regalias dos conselhos das estatais, tira um pouquinho, não precisa tirar tudo. Tira lá 30% dessas regalias todas dos gabinetes dos deputados federais e por aí vai, que você vai bancar mais do que 14 mil estudantes. Muito mais, né? E vamos lá, Bom, rapidamente, tivemos ontem a completada a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense empatou com o Curitiba 0-0, o Atlético Paranaense ganhou do Ameriquinha de Minas por 1-0, o Cruzeiro começou ganhando do Vitória e deixou o empate por 2-2, o Inter perdeu do Grêmio por 1-0 e saiu do G4, o Botafogo ganhou do Santa Cruz, pô, Santinha, mais uma derrota, vai, para, 2-1 e saiu da zona de rebaixamento. No clássico das multidões, Corinthians e Flamengo, o Corinthians, o Timão, sapecou 4-0 no Mengão, lá na arena do Itaquera. E lógico, o mais famoso do mundo, o time do Rei, ganhou de 3-0 da Chapecoense, de quem eu estou falando. Alô, Léo Diniz, o Santaço ganhou lá, 1-0. A Ponte Preta ganhou do time reserva do São Paulo e o Figueirense empatou com o Atlético Mineiro. Vamos por 1-1. E o Palmeiras é líder, 20, Palmeiras está acabando. Um abraço, até amanhã para todo mundo, tchau! Tchau, gente, até mais, até amanhã. Não falamos dos Estados Unidos, mas isso também não interessa. e usufruir do bom do mel e do melhor.